Dizem que a melhor forma de se conhecer um autor é através de sua obra. Talvez ninguém tenha levado isso tão a sério quanto J.D. Salinger, o recluso autor de O Apanhador no Campo de Centeio. Na manhã de 27 de janeiro de 2010, uma notícia que começava a circular pelo mundo surpreendeu muita gente. Ué, mas Salinger ainda estava vivo? Sim, bem vivo e lúcido aos 91 anos de idade. O escritor passou um terço de sua vida tentando conquistar o mercado literário e os outros 2/3 tentando se esconder dele. O Apanhador no Campo de Centeio, o primeiro romance escrito por Jerome David Salinger, foi lançado em 16 de julho de 1951. A história é bastante simples. O adolescente Holden Caulfield, reprovado em todas as matérias, exceto inglês, é expulso do colégio Pensey e sai para dar uma volta por Nova York. A ação inteira do livro se passa em um curto espaço de tempo, apenas 3 dias, e é o carisma de seu protagonista e sua narração ranzinza em primeira pessoa que encanta os leitores. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E, além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. Salinger nutria um desprezo profundo por romances falsos, mistificadores e fúteis, e os criticava sem dó nem piedade. Numa ocasião, em sua coluna no Jornal da Universidade, onde fazia longas e sarcásticas resenhas, saiu atacando a escritora Margaret Mitchell. Pelo bem de Hollywood, seria bom se a autora de O Vento Levou reescrevesse o romance, dando à senhorita Scarlett O'Hara um olho um pouco vesgo, um dente cariado ou um sapato tamanho 42. Não precisava ser nenhum gênio para identificar traços autobiográficos de Salinger no protagonista de seu romance. Holden não poupava ninguém, mas, simultaneamente à sua metralhadora verborrágica, ele demonstrava um carinho e uma ternura tão grandes, principalmente por Phoebe, sua irmãzinha mais nova, que emociona os leitores. O livro rapidamente se tornou um best-seller. Em 2 meses já estava em sua 8ª reimpressão e permaneceu na lista dos mais vendidos por 36 semanas consecutivas. Mas a crítica ficou dividida. Para o New York Times, era um romance de estreia com um brilho incomum. Para os outros veículos, era um livro imoral, com um linguajar chulo que usava o nome de Deus em vão e trazia referências a sexo casual e prostituição. Não demorou muito até que os professores mais conservadores banissem O Apanhador no Campo de Centeio de suas salas de aula, para não estimular a rebeldia juvenil. O impacto do livro na sociedade norte-americana e na cultura pop foi incalculável. Salinger se tornou uma espécie de guru da contracultura para toda uma geração. Muitos tentaram adaptar a história para o cinema, mas Salinger jamais liberou seus direitos autorais, o que acabou gerando milhares de filmes não oficiais baseados na história. Anos mais tarde, quando Salinger já havia se tornado a pessoa reclusa que seria pelo resto da vida, um caso chocou o mundo e levantou uma nova polêmica em torno do livro. Na noite de 8 de dezembro de 1980, milhões de americanos acompanhavam a final do Super Bowl pela televisão, quando a transmissão do jogo foi interrompida para uma notícia urgente. John Lennon, um dos Beatles, o maior fenômeno musical de todos os tempos, havia sido morto a tiros na frente de sua casa em Nova York. Together we have grown, we have grown. O autor dos disparos, Mark David Chapman, era um fã mentalmente perturbado. Aos 25 anos de idade, estava disposto a matar seu próprio ídolo para alcançar a fama. Chapman sentou-se friamente ao lado do corpo e abriu o livro que havia levado, como se nada estivesse acontecendo. O livro era O Apanhador no Campo de Centeio. Quando a polícia finalmente chegou para prendê-lo, ele declarou: "Tenho certeza que grande parte de mim é Holden Caulfield, e a outra parte só pode ser o diabo." O que isso queria dizer, ninguém sabe, mas muitos passaram a condenar a obra de Salinger como a grande culpada pelo assassinato de uma pessoa tão querida, o que só fez aumentar o coro dos que amaldiçoavam o livro.
A aversão de Salinger à fama o levou a se trancar em sua casa em New Hampshire, onde ficou até os seus últimos dias de vida. Diferente de outro mito da época, Jack Kerouac, o autor de On the Road, Salinger não terminou seus dias de forma decadente. Simplesmente recolheu-se e deixou que o tempo fizesse seu trabalho. Em 1961, a revista Time estampou o retrato de Salinger em sua capa. Para qualquer pessoa daquela época, isso seria motivo máximo de orgulho e reconhecimento. Mas ele, que não publicava nenhuma foto sua junto aos seus livros, odiou, é claro. Salinger certamente ficaria brabo ao ver que estampou seu rosto aqui. Mas seu rosto já não lhe pertence mais. Virou estrela, que é o que a morte faz com algumas pessoas. Our love is too special. O tempo escolheu consagrá-lo. Let's take a chance and fly away somewhere